Estamos ao vivo, Fernanda, tudo bem? Tudo jóia, Marconde. E você, como é que tá? Fernanda, você sabe, né? Tô aqui em pé pela graça de Deus, porque minha situação tá difícil, Tá babado, né, tá? Marconde? Você está cometido, estamos cansados pra caramba, mas vamos lá, porque nós somos Highlander, né? Fernanda, antes de mais nada, o que você acha da gente começar com um vídeo do início do julgamento? Para o pessoal ver como é que foi, em qualidade É de porque vídeo que boa. acontece? A gente filma lá, pessoal, e lá a conexão no fórum é sempre muito ruim, né? A conexão em fórum. E aí perde-se a qualidade, né? Independentemente da câmera. A gente não tem a internet. Como é que chama a internet que a televisão tem? De satélite? É, mas nem eles gravam e mandam por É, link para depois passar. eles gravam e mandam um atraso, né? É, ninguém bota ao vivo mesmo não, porque não dá, não tem condição de internet ali, não tem nenhum tipo. É, a gente quer fazer ao vivo, mas para vocês estarem juntos, mas talvez seja melhor mesmo a gente gravar e pôr depois, porque a É, qualidade perde muito, tá? Então, daí, já como tá já gravado, acredito que não vai ter esse problema, vocês vão ter uma qualidade boa para ver isso na integralidade, porque naquela condição que vocês viram no ao vivo não estava legal, né? Então, é isso, pessoal. O problema ali, não, ela não estava tratando a imprensa mal, não. O problema é que tem gente que acaba que filma o jurado mesmo. Sem querer, às vezes vira para lá, é normal, porque a gente se mexe. nesse ponto aí que a magistrada falou, que você estava cobrindo outra parte, Fernanda, eu vi o que aconteceu, tá? Ah, O jornalista estava filmando ali, estava filmando parte dos jurados, e a pessoa que assessora ali a juíza, a magistrada, falou que não poderia fazer aquilo ali, e ele perguntou quem era ela. E ela respondeu mais rispidamente quem era ela ali no tribunal, e ele começou uma breve discussão com a assistente da magistrada. Então a magistrada, muito bem hum, falando ali, cortou ele na hora. entendi. Complicado, né, Marconi? Sim, Nada a ver esse tipo de comportamento. Pessoal, vai ter narração amanhã já. Eu escolhi colocar o depoimento do Carlos Ubiraci em primeiro lugar, né? Então a gente já está narrando ele. E amanhã, feriado, eu estarei aqui fazendo a narração. Continuando, tá? Porque hoje já comecei. Então amanhã vai ter a narração do depoimento do Carlos Ubiraci. Não sei se vou conseguir narrá-lo inteiro, porque é 1 hora e meia de julgamento. Demora para narrar, né, gente? Então, mas amanhã vai já sair parte desse julgamento do depoimento do Carlos Ubiraci. Não sei se depois já vou colocar a sua acusação e a defesa, ou se vou colocar os depoimentos das suas filhas. Porque acho legal colocar na sequência, né, Marconi? sim, com toda certeza. Porque os depoimentos do delegado, da delegada, da Regiane, do Misael, da Luana, já tem muito aqui, né? Sim, e é Acho uma repetição. é uma repetição. Então, acho um pouco desnecessário. Acho que a gente pode focar nesses depoimentos de novo no julgamento da Flor de Lis. Tá, pessoal? Eu vou ouvir de novo. Vou ouvir de novo tudo que já foi feito, tudo que já foi publicado aqui no canal, e aí vou fazer um apanhado no julgamento da Flor de Lis e vou tentar focar em coisas que não foram tão coisas que saírem além. Porque, assim, por mais que o depoimento seja sempre o mesmo, muita coisa diferente sai, né, Marconde? Sim, Como o doutor Alain Duarte, dessa vez, ele estava ali, ele tinha que. É o júri, né, pessoal? Então, ele tem que comprovar por que ele acusou, por exemplo, o Carlos Ubiraci. Então, ele vai ali, para não descredibilizar o inquérito dele, ele vai ali com tudo na ponta da língua para dizer por que ele resolveu acusar ali, né, o Carlos Ubiraci. Então, ele foi com tudo na ponta da língua. Aí essa parte não tem, obviamente, na instrução, no julgamento do Lucas e do Flávio, que é voltado para o Lucas e do Flávio, obviamente, né? São respectivos aí, voltados para os respectivos réus, ao contrário do que está dizendo a defesa de Flor de Lis Marconde, sim. que nós vamos falar agora. Ela, Flor de Lis dos Santos Souza, associação criminosa majorada, né? Porque é a cabeça, né? Segundo as acusações aí. Associação criminosa armada Majorada. majorada. É isso aí. Perigosa, hein, Marconde? Muito. Então, pessoal,
A cada dia, né, os depoimentos eles vão ficando mais. Eu acredito que os depoentes eles vão eles vão lembrando a repetição, né? Acredito que gera quanto mais você fala sobre, mais você lembra. Então, obviamente, os depoimentos dessas testemunhas chaves da acusação, que são os delegados, a Luana, o Misael, o Luan, né, a Regiane, sejam assim, cada vez eles lembram mais coisas, eles resumam também melhor e foquem naquilo que é mais importante, então fica muito mais interessante também, tá? Mas são depoimentos assim longos, né? Especialmente da doutora Bárbara Lomba e do doutor Alain, é muito longo. Então, assim, a gente tenta mudar já aí para os interessados, tá, pessoal? Majorada, Marcondes, estão perguntando, a Noélia está perguntando para você o que é majorada. Significa a maior, né? Significa associação criminosa a maior, a chefe da associação criminosa. Ela que seria a chefe, a mandante, responsável por juntar todos para se associarem e cometerem o crime. O crime é esse, retirar a vida do pastor Anderson do Carmo. Isso, o mais elevado. Significa majorado mais elevado da organização criminosa. Isso, maior. Como ele falou, exatamente como ele falou. Tá? Então, aí a gente já tem mais ou menos uma ideia do que pode acontecer com Flor de Lis e por que da defesa temer tanto, né, esse promotor de justiça, Dr. Carlos Gustavo Coelho de Andrade. Tá? A pastora diz ser inocente, a pastora, segundo a defesa dela, tá? E que os promotores que a acusam trabalham para destruir sua imagem como ser humano e pastora. Acho que Flor de Lis trabalhou bem, né, Marcondes, durante 30 anos para se autodestruir. Então, a gente tem bastante substância ali, tem 27 mil páginas de substância para que a Flor de Lis seja uma bomba relógio dela mesma, né? Então, seja uma bomba relógio. Pronto. Mas, Fernanda, como é que você destrói a imagem de um ser humano? Me explica, eu não entendi. Não existe isso, Marcondes. O promotor, o Ministério Público pediu pena mínima reduzida para o Lucas. O promotor pediu absolvição do Carlos Ubiraci. O Ministério Público provou, através do doutor Carlos e da doutora Fernanda, que eles não estão ali simplesmente para acusar por acusar, eles estão ali buscando justiça. Esse Ministério Público, pelo menos, essas pessoas estão ali em busca de justiça. Ficou claro, não tem como você acusá-lo de absolutamente nada. Ele acusou o Lucas, mas falou, olha, eu estou acusando ele, mas o que ele fez não é assim para tanto. Vamos dar uma... Ele colaborou com a justiça, né? A gente não sabe realmente se ele sabia que era para aquilo, mas ele comprou no crime. Então vamos dar uma pena mínima reduzida para ele. Para o Carlos Ubiraci, o que foi que o promotor falou? Eu impronuncio. Né? Eu não sei se poderia aparecer alguma prova maior que ele tem envolvimento. Né? Até aqui, é isso que o promotor quis dizer, tá? Em impronunciar, pessoal, presta bastante atenção. Impronunciar não é despronunciar, tá? O Ministério Público impronunciou o Carlos. Então, o que quer dizer para já evitar acusações futuras contra o promotor? Impronunciar quer dizer que até o momento do dia do julgamento do Carlos Ubiraci, o Ministério Público não encontrou substância para acusá-lo. Não tinha como condená-lo com aquilo que tinha ali. Pedir a condenação dele, no caso. Então, ou provocar essa condenação. A impronúncia serve para que ele continue sendo investigado até o julgamento dele. É isso que ele explicou ali, depois que o doutor Luiz Gregório falou. Tá? Então, é isso que significa, segundo o que o promotor explicou, a impronúncia. Eu não disse que ele não é culpado. Eu disse que até o dia de hoje, que hoje é o julgamento dele, se fosse daqui 1 mês, 2, ele ia continuar sendo investigado, poderia surgir alguma coisa, mas até hoje não tenho nada que eu possa acusá-lo de ter participado desse assassinato do pai dele, né, do pastor Anderson. Então é isso que significa a impronúncia, que fique claro aqui, tá bom, gente? Marcondes, quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, não, você levantou muito bem, Fernanda, né, com relação ao Carlos. Se, como você disse, se
ele não fosse pronunciado, ele poderia voltar a ser investigado. Se achasse alguma coisa a mais, alguma prova mais robusta, aí sim poderia levá-lo ali ao tribunal do júri. Mas, muito sabiamente, o Dr. Carlos disse, neste momento, com as provas que temos, não vemos ali a participação do pastor Carlos Ubiraci na confecção do crime. Mas ele deixou claro que não pediu despronúncia, ele pediu a impronúncia. Ele falou ali, tá, gente? Com todas as letras, vocês vão ver depois ele falando no depoimento narrado, tá? Pessoal... Só que agora, Fernanda, ele não pode mais ser investigado por esse crime. Não pode mais ser investigado por esse crime. Não, você não pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. Não pode. Então, Carlos Ubiraci está... E não tem, né? 27 mil páginas, ele estudou todas essas 27 mil páginas, né? O GAECO, o doutor Sérgio estudou. Não existe nada contra o Carlos Ubiraci. Difícil surgir agora, né, Marconi? Não. Então, é difícil demais. Pessoal, outra coisa que o promotor deixou bem claro é que, eu já falei ontem, Lohane, não falei ontem que eu não estava aqui, eu falei lá no plenário, né? Lohane, Ramon e Buba continuam sendo investigados, tá? Ramon, Lohane e Buba, Rafaela também, continuam sendo investigados. E ele falou várias vezes isso. Tá bom, pessoal? Que o terceiro inquérito continua, tá? Houve trocas de delegado. Saiu o doutor Bruno Cleuder também. O terceiro delegado saiu da DH. Temos um novo delegado agora. E também a investigação continua com o doutor Sérgio Nagaeco, promotor, tá? Que é o responsável pela investigação desse caso. Então, eles estão juntando. Todo mundo quase que depois falou da Lohane, colocou ela na cena do crime em circunstâncias diversas. E o Ramon também. O Ramon limpou a cena do crime, eu já falei aqui. O Ramon, segundo o promotor, ele recolheu os cartuchos, ele impediu que fosse contado aí corretamente quantos tiros o pastor levou, né? Eu conversei com a filha do Carlos Ubiraci, que ela disse que pegou o Ramon limpando a cena do crime, porque no dia anteontem, que ela depois, Marcos, eu tô perdida, anteontem, né? Anteontem. Ela disse que quando ela chegou viu ele limpando a cena do crime, ela pegou e não falou nada para ele. Aí eu falei para ela assim, eu não vou falar o nome dela, que elas não querem ser citadas nesse caso, não querem ter citado nessa ligação com essa família. Eu falei assim, mas você falou lá diferente de como você falou na instrução. Na instrução você falou que partiu para cima dele e falou, você não pode limpar a cena do crime. Você falou que ele falou assim, se não tem bala, não tem sangue, não tem crime. Ela falou assim, não, eu falei isso para ele no outro dia. Ela contou que ela falou isso aconteceu realmente, mas que foram coisas em dias diferentes. Então, a pergunta do promotor foi feita de uma maneira e ela respondeu daquela maneira. Então, é muito objetivo. Se o promotor fizer uma pergunta objetiva, a testemunha vai responder de uma forma objetiva. Se ele fizer de uma outra forma mais ampla, ela vai responder de uma forma mais ampla. Então, eu questionei ela e ela me explicou. Entendeu? Porque senão parecia que ela estava mentindo em depoimento. E não, ela falou que não. Ela me explicou as duas situações. Entendeu? Que foram duas situações que ela esteve com ele ali. Uma acho que foi pela manhã ou pela tarde, ou num dia e no outro dia, que daí foi que ela partiu para cima dele, brigou com ele e falou por que ele tinha limpado a cena do crime. Ele falou, porque se não tem sangue, se não tem bala, não tem crime. Né? Então, essas pessoas, inclusive, quando o doutor Carlos começou a falar do Ramon com mais afinco que Lohane, que estava ali tranquilona, pegou e picou a mula dali. Desapareceu do plenário, tá? Então, podem sim ser presos a qualquer momento, tá? Os filhos do André, Buba também investigado, podem ser presos a qualquer momento. Vamos lá. Se assim entenderem, né? Se assim entenderem que há, né? Porque precisa, gente, por mais que exista essa constante de acusações e constatações de que o crime foi cometido pelo Flávio e pela família do André. Todo mundo diz ali, né? Na casa todo mundo diz. Mas precisa de materialidade. A Lohane jogou o celular em Piratininga.
porque o motorista viu e levou ela e viu. O mototaxista. Mototaxista, isso, obrigada. Ela disse que ela foi ali só para refletir um pouco, mas ela ficou 2 segundos refletindo e voltou. É porque a reflexão é rápida, Fernanda. Reflexão. E ferrou. Que? Vou voltar para casa. Foi a reflexão dela. E ferrou. E, Vou voltar para casa. E também foi dito ali por uma testemunha que foi Lohane quem teria jogado a bomba na casa da Regiane. Não foi a Regiane, foi uma surpresa para a Regiane essa informação. Tá? Então foi dito ali, a gente vai ver depois nos depoimentos narrados quem foi que disse isso. Tá? Eu não me lembro. Deve ter sido um policial, né? Não me lembro, Fernanda, porque não para lembro. uma testemunha, acho que não saberia dessa informação. A não ser que fosse o Carlos, de repente, mas acho que o Carlos já estava preso, né? Não saberia disso. Bom, gente, Marconde quer falar alguma coisa? Você quer falar do que vai acontecer? Vamos. Ou você quer falar do que aconteceu ali, sobre as penas, por exemplo? Não, vamos falar do que vai acontecer. Porque acontece que a defesa da ex-deputada publicou o jornal Extra, vai entrar com um pedido na próxima semana, mais uma vez, para que o júri popular da pastora, segundo esta, marcado para o dia 9 de maio, seja transferido de Niterói para o Rio de Janeiro. Desaforamento. O advogado Rodrigo Falcos, um dos que defendem a cantora gospel, considera que os 2 primeiros julgamentos do caso, nos quais estiveram no banco dos réus 4 filhos de Flor de Lis, foram focados na ex-parlamentar com o intuito de influenciar sua sentença. Gente, a história deles é a história da mãe deles. A mandante do crime, segundo as acusações, é a mãe deles. Primeiro tem que contar sobre isso, né? É sobre isso, né? Por que aconteceu o crime? Porque a Flor de Lis mandou. Por que a Flor de Lis mandou? Aí a gente tem que explicar toda essa história. Então é meio que ridículo essa história aqui, né? Na manhã dessa quarta-feira, um dos filhos de Flor de Lis foi absolvido por envolvimento na morte do pastor Anderson e em tentativa de homicídio contra a vítima. Aí ela disse, acho que o doutor Rodrigo disse, o que a gente vê é que a estratégia nos julgamentos vem sendo baseada em falar sobre Flor de Lis apenas. Na inquirição das testemunhas, as perguntas eram todas voltadas para ela, assim como na sustentação oral do Ministério Público e assistente de acusação. O objetivo é causar um impacto na sociedade de Niterói para o julgamento dela, Flor de Lis. O júri dela não pode ser aqui, em Niterói, porque não será um júri justo, analisou Folks. Vamos parando por aí, só para fazer algum breve comentário? Vamos lá, Marcos, com você. Então, Fernanda, primeiro ponto. Quem julgou o Flávio e o Lucas, quem estava no tribunal do júri, não estava no tribunal do júri do Adriano, do Carlos Ubiraci, do Marco Siqueira e da Andréa. Tá? Jurados diferentes. Que também não serão os mesmos da deputada Flor de Lis. Ponto 1, tá? Então, falar que estão induzindo a sentença, não, porque serão jurados diferentes. Já começa por aí. Segundo ponto, você acha que a história da Flor de Lis vai ter alguma diferença em ser julgada aqui, em Niterói, em São Gonçalo, no Rio, Maricá, São Paulo, Santos, Santo André, Curitiba? Você acha que vai ter alguma diferença? Sinceramente, nenhuma. Niterói, Marconde, o Brasil fala da Flor de Lis. Exato. Tem gente aqui de tudo quanto é país falando da Flor de Lis. Não, sem falar o seguinte, região metropolitana, São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro, vai dando mesmo. E outra, se for pro Rio, vai pegar quem? Vai pegar que promotor? A gente não sabe, né? Não, provavelmente... Não tem como saber. Marconde. Não tem como saber, mas provavelmente o PS seria uma figura conhecida nossa. Mas é uma chance de 50%. Gente, o cenário ela tá vendo. Ela tá vendo o cenário, né? Todo mundo vai ser condenado mesmo. Não tem jeito. E a história que ela escreveu foi essa. E tá todo mundo contando a história que ela escreveu. Fazer o quê, né? Não dá mais para ficar dando panelada em filho, castigando se alguém falar alto lá fora, se alguém não fingir que é tudo perfeito lá fora. Não dá mais para dar panelada em filho, não dá mais para castigar, não dá mais para tacar sapato na cara, né? Não dá mais para pisar em cima de cabeça de filha, não dá mais para ficar chamando de lixo, não é mesmo? Não. Então não dá mais para fazer isso. E agora a sua história está sendo contada. E vai ser contada porque a sua história, eles são seus filhos, eles cresceram dentro da sua casa, você colocou eles na cadeia, né? Fernanda. Então é isso, é sobre você mesmo. Fernanda, eu lembro daqui do Carlos contando que ele passou mal lá no Congresso, voltou para casa. E chegando em casa, ele é colocado no meio da roda, no meio da família, na sala, exposto.
A mulher grita com ele, briga, rasga as coisas dele, pega uma panela de pressão, vai na cabeça dele. Você imagina a humilhação dele, vendo a mulher, as filhas, vendo essa situação? Um homem casado, pai de família, tomando uma panelada na cabeça e tendo que ficar quieto, tendo que aturar. Imagina a humilhação, cara. Isso é muito humilhante, isso é degradante. E isso sim é acabar com a figura do ser humano. E ele Porque até tá com menos do que o ser humano, até tá com o pior dos animais. E nesse ponto, e mesmo assim, ele tendo que ficar lá por conta da família, porque sabia da vulnerabilidade dele em relação ao sustento da família, teve que ficar lá, se manteve, foi para audiência de instrução, não pôde falar, porque chegou aos ouvidos dele lá que as filhas estavam sendo ameaçadas. Então ele se segurou, melhor ele ficar lá do que a família ficar em ameaça. E quando soube que a ex-deputada havia sido presa e que nesse momento no tribunal do júri conseguiu falar, e mesmo assim teve momentos ali que a gente viu que a voz dele ficava embargada, tá? Tamanha submissão, tamanho medo. E isso a gente tem que ver. Eu estava lá, eu vi a expressão de medo no olhar dele. A gente vai falar assim, ele sabia, sabia. Sabia sim. Assim como todo mundo da casa sabia, inclusive o pastor Anderson do Carmo. Também sabia. Só que Anderson do Carmo não acreditou. Eles falaram, assim, Anderson do Carmo, ninguém acreditou que fosse chegar às vias, ao final do que aconteceu. E ele lá, avisou quando do possível envenenamento? Quando a mulher dele foi envenenada. Só aí, nesse momento. Não, depois que a mulher dele foi envenenada, a Tayane teve... tomou o chamito que era pro Isso. menino, aí eles começou o burburinho na casa. Duas pessoas tomaram coisa que era pro Niel e passaram mal. A mãe tá tentando envenenar o Niel. Aí eles foram falar com a mãe, aí a mãe falava, vocês estão doidos? Eu tô cuidando dele, ele come coisa errada, ele é muito ocioso, ele não sei o que lá, eu tô cuidando dele, ela falava. Disse o Carlos, né? Vocês são tudo louco. Sim, era isso que ele tava, era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar ali. Mas, e ele mesmo assim continuou, ficou preso. Aí chega no final, consegue falar. Não conseguiu? Muitas vezes a gente vê ele embargado ali, muitas vezes falando, mas no final falou, acusou, disse, deixou tudo claro, recebeu uma pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias. Né? 2 anos, 2 meses e 20 dias. Que eu, sinceramente, não entendi porque ele foi condenado por associação criminosa, né? Só que ele foi absolvido de todos. Então ele se associou para quê? Para nada? Não existe associação criminosa sem motivo. E ali não foi demonstrado. Então, isso vai ser, com certeza, vai recorrer depois que ele tiver liberdade, com certeza. Até porque para ele é interessante voltar a ser primário, só por isso. Porque em termos de pena, daqui a 15 dias, um mês, ele já está em casa incondicional. Segundo o doutor Luiz Gregório, ele vai fazer sobre. Ele vai. Como que fala, Marconde, quando a pessoa vai tentar tirar isso aí também, derrubar essa. Vai recorrer. Vai recorrer da sentença. Vai recorrer para tirar isso daí. Agora, pessoal, assim, os filhos da Flor de Lis é uma coisa assim, muito forte. Fez qualquer. É triste a coisa. Então, eles são doutrinados desde muito pequenininho. Colocou o pé para fora, é perfeição. É obedecer ou obedecer, como o Carlos falou. Não tem opção, é obedecer ou obedecer. O que mais me deixava triste era ver como ela maltratava uma das minhas filhas, né? Então, é isso que deixava ele triste. Mas, tudo ela jogava na cara dele. Se você quiser, eu tiro isso, eu tiro aquilo. Foi eu que tirei você das drogas, foi eu que tirei você de não sei o quê, sem mim você não é um nada. Então, é esse tipo de gente, sabe? E é um condicionamento mental tão grande que o cara achava que devia para eles a vida, que precisava ser escravo para sempre, sabe? É uma coisa doida, E todo mundo que tá lá acha isso. E todo mundo que tá lá acha que a Flor de Lis é maravilhosa e que vai sair e que eles vão se dar bem. E que eles não precisam trabalhar, porque eles foram criados assim. Essa é a mentalidade. É difícil tirar isso de dentro dessas pessoas. Eu acho que vai ser difícil, inclusive do Carlos. Mas eu acho que uma vida de sectário, né? Existe, Carlos, tá? Existe, Carlos. Tratamento e possibilidade. Aí depende de você, nego. Depende de você.
tá? Acorda pra vida, porque senão teu destino vai ser aí. Mamãe Flor de Lis só seduz, tá? Só seduz, mas o interesse dela é só para ela, meu amor, não é para vocês. O único interesse da Flor de Lis é ela e os filhos biológicos e aqueles preferidos dela, Anabel e Isabel. O resto para ela é resto mesmo, tá? Então acordem para a vida. Tem vida para viver, tá? Tem vida aí para viver. Então vamos viver essa vida e dar essa volta por cima aí, porque essa mãe só vai levar vocês para o fundo do poço, para a prisão de novo, tá? Viver de ser capataz de gente doida, chega, né, gente? Vamos dar um pouco de tranquilidade para essas filhas. Depoimento da Roberta, filha dele. Que foi aquele depoimento, Marconde? Sim, Fernanda. Uma moça angustiada. Angustiada. Uma moça cansada. Uma moça que gritava e ninguém escutava. O pai não escutava. Parece que ela falava com a parede, né? Sim. Então, assim, que coisa de louco, né? A Roberta eu acho que é uma exceção mesmo. A Roberta é 100% exceção. Todas as outras ainda eu acho que tem um pouco de afetação desse sistema, mas a Roberta não. A Roberta eu acho que é a única que não tem afetação nenhuma. E é raro, né? É muito raro, é muito dela mesmo. E ela deu ali várias paneladas no pai dela, mas num bom sentido, né? Só que o pai dela não estava ali para escutar, infelizmente, né? Marconde, cadê você? Sim, tô aqui. Tô esperando você terminar. Vamos falar um pouco das penas? Vamos. Vou falar um pouco das penas aqui. Caso Ubiraci, 2 anos, 2 meses e 20 dias. Em regime inicialmente semiaberto. Já cumpriu 1 ano e 7 meses. O doutor Gregório já vai pedir com toda certeza nem ir para o regime semiaberto, já que com a progressão de pena já pode pedir a condicional. Tá? Regime condicional. Eu acho correto. Marco Siqueira ganhou a maior pena. Mais de 5 anos, pouco mais de 5 anos. Não entendi por que ele ganhou a maior pena, mas tudo bem. Talvez por conta de sua vida pregressa. 5 anos e 2 meses e 2 dias, se não me engano. Regime inicial fechado. Mas para ele não faz diferença, porque ele já vai cumprir mais 457 anos. Andréia Maia, 4 anos, 6 meses e 2 dias, se não me engano. Regime inicial semiaberto. Então, provavelmente, ela vai agora para o regime semiaberto. Seu advogado deve pedir ali uma regime aberto ou mesmo uma condicional, já que o que ela tem de passado de vida pregressa foi um estelionato que foi bem explicado lá, vai sair na narração da Fernanda. Adriano, 4 anos, 2 meses e 20 dias. Essa pena aí que me deixou bem duvidoso, tá, Fernanda? Por quê? Porque, pelo meu entendimento ali, ele ganharia uma pena um pouco maior. Também Regime achei. semiaberto. Então, daqui a um mês, ele já está indo para casa. Adriano. Já tá daqui a um mês, daqui a uns 6 meses já está em regime aberto, já está indo para casa. Por enquanto, de semiaberto, ele sai da prisão para ir trabalhar, para estudar, fazer uma coisa, depois volta a dormir. Mas mais 6 meses já está em casa. E é isso. Então, as penas foram bem brandas, ao meu ver, foram brandas. A Ana Ares ali na dosimetria da pena foi bem tranquila. Não teve muita surpresa somente em relação ao Adriano, que, no meu entender ali, poderia ser uma pena um pouco maior, mas como o próprio MP achou que a participação dele foi um pouco menor, ele pediu então uma pena mais reduzida. Você lembra disso, Fernando, que o MP pedindo? Então, por isso, acho que por essas palavras do MP, que o Adriano ganhou essa pena. O Adriano para mim é bem sonso, viu, Marconde? É bem sonso e eu não sei não, ele aqui fora. Sim. Mas enfim, eu acho que esse povo, eu não vi ninguém procurando emprego depois que a Flor de Lis, depois que todo mundo foi preso, nunca vi ninguém procurando emprego, tá? 1 ou 2 que trabalham ali dentro da casa, que moram dentro da casa. Tá todo mundo esperando sair um dinheirinho aí e vão continuar tentando fazer daqui ou dali, mas trabalhar é difícil, tá, Marconde? É difícil. Lohane não trabalha, Ramon não trabalha, Rafaela não trabalha, ninguém ali trabalha. E esse povo vive do quê? Vive do quê? Adriano, esse povo vai viver do quê, Marco? Eles vão esperar sair um dinheirão que tá para sair aí da Flor de Lis e vão ficar nessa tranquilidade aí, Marco. Tá? É isso.
Ou eles saem de vez disso daí, ou vão ficar nessa. Porque se não fizer um tratamento psicológico forte, não sai, Marcondes. Isso se não for caráter, né? Porque se é caráter, aí não tem tratamento psicológico. Certo, Sim, Marcondes? com toda certeza. Quando é caráter, não tem tratamento psicológico. Se é transtorno de caráter, ou se é caráter mesmo, não tem transtorno nenhum, né? Aí é complicado, não dá certo mesmo. Aí vai ficar aí tentando só daqui e dali fazer uma coisa, ou daqui a pouco volta para a cadeia de novo. Daqui a pouco tá de volta lá. Aí não tem mais mãe flor de lis agora. Você não é mais filho de ninguém. Tá com uma história que vai ser contada em tudo quanto é lugar. Um vai romantizar porque ela vai ganhar dinheiro, talvez, ou não. Outro vai contar de tal jeito, outro vai contar de tal jeito. Mas não existe mais, eu não sou filho de ninguém mais. Entendeu? Então, gente, vocês têm que dar essa volta por cima que vocês tanto cantaram aí, porque senão o destino é voltar para lá. Porque ficar aí dançando no plenário, querendo cantar na frente das testemunhas, se achando nada e coisa nenhuma que vocês são, e sempre foram, vai ficar difícil, tá? Vai voltar para lá. Ou vai para lá, batizar, tá bom? Vai batizar aí a cabeça, o cabelo, lá no presídio. Porque a vítima, gente, de vocês, morre e acabou. Quem vai se ferrar depois é vocês, não são os outros, tá? Pastor morreu, já foi. Quem acabou a vida de vocês que acabou. Não acabou a vida do pastor, acabou a vida de vocês. Vocês, ó, acabou para vocês. Teve chance aí, ó. O Carlos Ubiraci teve chance, hein? Carlos, teve chance. Teve chance e ainda tem chance de voltar aí, ó. Limpar tua barra, teu nome, se desassociar total dessa família. Tem chance. Tem chance. Quem acredita em Deus, ó. Deus te deu essa chance, meu filho. Então, cara, vai no psiquiatra, no psicólogo e se agarra nessa chance. Porque senão, se juntar com esse povo de novo, é lama. É lama. É isso, Marcondes. Sim, em relação a pessoas perguntando aqui se o doutor Ângelo Márcio vai recorrer das penas, nós vamos ter uma conversa aqui com o doutor Ângelo e com o advogado Luiz Gregório. Vai ser um embate bem interessante entre os dois aqui, inclusive sobre a pena do Carlos e nos demais acontecimentos. Então vai ser bem interessante. Vamos guardar essas respostas para lá. Fernanda, André não foi julgado. André provavelmente será julgado dia 9 de maio. Eu acho que ele ser julgado junto com as pessoas, com aquele grupo ali, para ele foi totalmente desfavorável, tá? Por quê? Porque ele seria julgado com as pessoas de crime menor, que foi o Carlos, o Adriano, o Marco Siqueira, André, ele estaria fora ali do alvo principal, que é o dia, né? Da Flor de Lis, Rayane, Simone, Marzi, que seria o grupo que arquitetou tudo, que procurou tudo, e ele vai entrar nesse grupo, vai ser julgado. Então, eu acho que ele vai se ferrar aí. Com relação às provas ali do André, eu ainda tenho, mas lembra que eu falei com você, do Carlos, que mais ou menos ia acontecer? Então, ele ser julgado ali, vai desfavorecer ele muito. E com relação às provas que foram apresentadas até agora, de forma geral, ele poderia ter sido beneficiado ali, mas não nesse momento, junto com aquele grupo ali, eu acho que não. Pode Mas eu acho que não, Marcondes, sabe por quê? Porque eu me lembrei eu ia perguntar pro promotor, mas eu deixei porque ele é meio avesso à entrevista, essas coisas. Você viu que ele ficou angustiado ali quando chegou os repórteres e tudo, né? Ele vai indo pra trás. Enquanto estávamos só nós, estava tranquilo. Ele vai ficando angustiado. Mesmo com nós, ele já estava angustiado. Mas eu já lembrei de outras coisas no processo do André que eu tinha esquecido. O André não tem jeito, qualquer dia que ele fosse, tá, Marcondes? Lembra que a Rayane contratou um cara para matar o pastor na igreja? Falaram que o pastor ia sair num carro, mas aí o pastor resolveu ir no outro carro. Sim, né? Quem que correu lá para dar o dinheiro para esse cara, porque senão ele ia matar a Rayane, porque estava devendo para ele? Que ele queria o dinheiro de qualquer maneira, porque ele foi tentar fazer o serviço. Se o cliente, no caso a vítima, não compareceu ao dia da morte dele, o problema é dele, mas o cara estava lá para executar seu serviço. Quem que foi lá pagar para livrar sua vida? Foi o André. Então, Marcondes, tem muita coisa do André, tá? Muita coisa. Sim, e o André mas nessa situação aí... Como diz o Ramon, já era. Nessa situação aí, o pastor estava vivo,
E foi o momento que o pastor descobriu esses planos todos. E isso, Carlinda está dizendo que o Adriano enfrentou até o jornalista Meirelles da Globo, e isso foi colocado ali também Sim, sim. pelo promotor ou por alguém. Pelo promotor, eu acho, né? Pelo promotor ou pelo doutor Ângelo Máximo, não me lembro. Por alguém foi colocado ontem. Pelo promotor. Pelo promotor, né? É isso. E aí, vamos ver o que mais aqui. A gente tem que lembrar que em novembro, né, foram condenados o Flávio, com 33 anos, né? O Lucas, há 7 anos e meio. Mas aí, por ter colaborado com a justiça e blá, 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 logo sai também o Lucas, né? O Flávio já era. O Código do Processo Penal prevê o chamado desaforamento do julgamento, ou seja, sua mudança de local se houver interesse de ordem pública, dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou ameaça à segurança pessoal do acusado. Caso a transferência ocorra, a juíza Neares dos Santos não conduzirá o júri, que ficará a cargo de um magistrado que atua em um dos tribunais do júri da capital. A imparcialidade de Neares no processo também é questionada pela defesa de Flor de Lis no Supremo. Gente, nunca vai conseguir. A Neares não tem como você questionar Não tem como questionar a Neares, gente. Neares não tem como. Sempre... Dorgue, né, Marcos? Agora é impossível sair esse desaforamento. Impossível. Não tem nada que possa colocar a Flor de Lis em outro tribunal. Eles dizem aqui que existem muitos filhos e a maioria diz que ela não é culpada. Nós acreditamos que esse núcleo de filhos que acusam Flor de Lis tem interesses que ainda não foram levantados, diz Janira Rocha. Sério que ela tem muitos filhos que não acusam? Seriam esses filhos, crianças, adolescentes e esses acomodados todos que viveram sempre acomodados às custas dela e que entendem continuar vivendo? Interessante essa sua tese, hein, doutora Janira? Interessantíssima. Marconde. Não tenho que se falar, Fernando. Não tem muito o que se falar. A tese deles é uma tese assim. Sempre vou falar o quê? A tese deles. Eu não posso nem falar qualquer coisa porque eu não consigo, tá? Esse é o ponto. Eu não consigo. A defesa a segunda estratégia é usar a tese de que Anderson submetia Flor de Lis e suas filhas a uma rotina de abusos sexuais. A defesa das acusadas quer levantar algumas questões centrais, que, se forem elucidadas, vão demonstrar no próximo júri onde estão as responsabilidades e vai demonstrar a que interesse se serve esconder questões relacionadas aos abusos sexuais, emocionais e patrimoniais que foram praticados, diz ela, que também representa Raiane dos Santos e Marzi Teixeira. Defesa dos familiares do pastor, no entanto, refuta a tese. Todas as mulheres da casa foram ouvidas em sede policial e segundo a delegada e o delegado também, nenhuma delas confirmou qualquer tese de abuso sexual, inclusive as que mencionaram aí. Ninguém. E se houve abuso sexual, a Flor de Lis é responsável, então, por omissão. Que mãe é essa que sabe de abuso sexual na casa de suas filhas e não faz nada? Vamos lembrar de que quem começou lá, né, com 30 anos, com um garoto de 14, foi a Flor de Lis, que inclusive era namorado da sua filha e ele tinha 14. Porque a gente ficou aqui tranquilo, vamos na justiça, vamos ser imparciais, tudo bem. Agora chegou a hora de falar a verdade aqui. Vamos lá o que a gente tem aqui. Tá muita baixaria isso. Vamos dar os nomes aos bois, né? Uma mulher de 30 que pega uma de 14, que era namorada por 3 anos da sua filha, porque o Carlos falou que era 3 anos mesmo que ele era namorado da Simone. Confirmado por doutora Bárbara Longo, tá? Eles todos tinham relacionamentos. Ou seja, Ministério Público, doutor Ângelo Máximo, não existia ética sexual nesse bando que não era uma família. Os delegados, não existe família, não tem família, tá? Não tem família. Então, assim, para começar, não existe família. Se não existe família, não tem nada disso. Então, assim, não existe. A Flor de Lis nunca colocou uma ética sexual para que esses jovens, essas crianças, esses jovens crescessem dentro disso, entendeu? A fachada evangélica foi criada para fora, porta fora. Isso não era lá para dentro, isso não existia lá dentro. Isso é porta fora, para vender, para marketing, para dar dinheiro, né? Então, eles não conheciam essa ética. Não existia lá dentro de casa, moral, ética nesse sentido aí. Então, todo mundo fazia com todo mundo. Agora vai querer falar que o pastor era ou aquilo outro? Escuta aqui, mas ela que fez isso com o cara de 14 anos. O cara viveu 30 anos com ela fazendo isso, com aquilo, com todo mundo, tá?
que tem um monte de depoimento aqui nos autos que fala também, com coisa, gente da igreja, com o marido de não sei o que de fiel e tal, e na internet, pá. E aí agora o pastor era isso? Ah, minha gente, que coisa feia. Doutora Fernanda, promotora de justiça, falou que essa tese foi criada porque, acidentalmente ou não, Anderson levou um tiro na virilha ali. Levou um tiro na virilha. Ah, então, manipuladora, maquiavélica, que é a Flor de Lis, falou, os seus advogados, vamos criar essa tese disso, que o Marconde não quer que eu fale aqui, porque também não dá, que a gente precisa ganhar aí nosso dinheiro. Tá bom? É isso. Que coisa feia. E ainda vão treinar adolescente, filho, para ir lá fazer esse vexame, esse teatro dos horrores lá na hora. Vocês vão treinar a gente para fazer isso e ir lá na hora? Porque eu não estou defendendo isso de jeito nenhum, mas isso era assim, sempre foi assim. Para condensar o clã, mas eu costumo falar o bando, né? O bando. Porque uma relação completamente desestruturada, e sempre foi, desde sempre. Então, assim, vai ser um circo dos horrores, vão ter que jogar isso na conta do pastor. O pastor tinha seus defeitos? Tinha seus defeitos. Mas não eram esses. Tá? Os defeitos do pastor, não eram esses. Se ele tinha relação com a Simone era filha da Flor de Lis. Né? Era com consentimento da Flor de Lis, assim, com consentimento com outras pessoas também, como várias pessoas já contaram aí nos seus depoimentos, né? Fabão, Alexander. Ele me trancou para eu ter relação com ela. O pastor, me trancou para eu ter relação com ela. Então, todos com consentimento de todos. Não vai colar. Não vai colar porque vocês têm um promotor ali que, olha, vai ter a doutora Fernanda junto. Júri não é bobo, esse negócio de Flor de Lis ser explorada, mais que ela explorou 30 anos esse Anderson do Carmo. Todo mundo falou para esse cara, ele viu no iPad dele, esse cara que falam que era genial, que era mais inteligente, que alavancou a carreira da Flor de Lis. A Flor de Lis ele não conseguia. Com a Flor de Lis ele não conseguia, porque a Flor de Lis é o algoz mental deles. A Flor de Lis é o manipulador de todos eles. Com ela ele não conseguia, ela não vai fazer isso comigo. Jamais ela vai fazer isso comigo. Ela me ama. Foi pra cova. Né? Pior é a vida dela. Ele não tá mais aqui. A família dele, que sofreu, não tá mais aqui. Eles estão aqui, se achando, só levando naquele lugar. Marconde, se achando ainda. Não tem moral com lugar nenhum e com ninguém. Não é isso, Fernanda. Né? Nossa, hoje você tava que tava, hein? Mas Marconde. Quem tem chance aí, Marconde, de ter é Lucas e a família do Carlos. Por causa das filhas dele. As filhas dele lutaram por ele sempre. Sabe? Sim. Então, é isso. A gente acredita em quem mostra pra gente que dá pra acreditar. Mas se demonstrar também que a gente deixa de acreditar. Né, Marconde? Sim. Sobre isso. Chegamos ao final, né? Flor de Lis, dia 9 vai ser o seu julgamento, ou vão tentar adiar? Se vão adiar, se não vão conseguir adiar, Marconde? Tem alguma coisa que possa conseguir adiar isso? Não, de forma alguma. A não ser que eles abandonem a sessão, né? Fora isso. Ficar doente o advogado, como dono? Não. Mas ali só se abandonar a sessão, só isso. Se ficar doente, não cancela? Não, Fernanda, não. Isso não é um caso ali. São vários advogados, não é o caso. Então tá bom. Então vai ter mesmo o julgamento da Flor de Lis. Eu acredito, o Marconde está falando. Vai. Não sei se vai terminar, né? Exatamente. Eu espero que seja mais assim, porque a gente possa ter uma qualidade, uma cobertura melhor, né? Uma cobertura melhor e que esse pessoal aí tenha o seu destino, né? Chega de sacanagem com o dinheiro público. 30 anos foi tranquilo já, né? Já deu certo aí para vocês por 30 anos. Agora vamos acertar as contas aí, zerar tudo e chega de sacanagem. O que é isso, Marco? Verdade. Vamos ver lá, ver esse circo dos horrores, porque faz parte, né, gente? Tem que fazer, né? Mas não vai dar certo. Não vai dar certo, não. Porque essa volta por cima aí não era sua, não, tá, minha filha? Não era sua, não. É isso. Marconde? Sim. Tempo estourado. Tempo mais que estourado. Só tenho que responder uma coisa que estão perguntando bastante aqui. Paula Barros. Achei que eu já tivesse Terceira falado. fase.
Não, ela não está Tá na investigada, terceira fase. tá? Tá. Paula Barros volta a ser investigada, então, na terceira fase, tá, gente? Porque foi falado muito dela no julgamento, sim. Eu falei em alguma live na transmissão lá, mas a transmissão, conexão muito ruim. Então, Paula Barros foi falado muito lá, repito aqui de novo, falaram dela várias vezes. Ela ajudou Flor de Lis, segundo ali, dito, tá? Tudo que eu falo tá nos autos, tudo no que eu falo foi dito ali, ou tenho provas, então tô muito tranquilo, tá? Paula Barros foi dito ali que ela ajudou Flor de Lis na fogueira lá que não era fogueira santa, que elas fingiram que estavam queimando livros, mas Carlos falou ali também, eu acho, ela treinava as pessoas para ir depor, então foi falado muito de Paula Barros, então Paula Barros aí pode ser também aí uma pessoa que vai ter que, de repente, entrar num julgamento aí. Tá, pessoal? Vamos ver, vamos aguardar, tá bom? É isso, esculhambaram demais esse pessoal aí, esculhambaram demais, chega de folia, tá bom? Amanhã a gente volta, se Deus quiser, mesmo sendo feriado de Páscoa. Que dia que é amanhã, Marcos? Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, mesmo sendo Sexta-feira Santa, estaremos aqui, se Deus permitir, tá bom? Às 20 horas e antes, não sei se vai dar tempo, porque é longo, pelo menos uma parte do depoimento do Carlos do Biraci aqui no canal. Tá bom, gente? Muito obrigada, desculpa a indignação, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, Marconde! Até amanhã, gente.